Oi, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Entre Prólogos e Epílogos. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou a Gabs e esse é um espaço onde eu gosto de compartilhar as minhas leituras com vocês. Hoje nós vamos de resenha dupla, nós temos aqui 2 livros da Tag Inéditos. Eu sei que vocês são muito curiosos sobre o assunto, então este vídeo não é patrocinado, não é recebidos, mas Tag Livros, se vocês estiverem vendo esse vídeo, estamos disponíveis. E hoje eu vou falar do livro Apenas um Olhar, do Harlan Coben, e da Rede de Alice, da Kate Quinn. Se você não conhece Tag Livros, ele é um clube do livro em que você assina e mensalmente você recebe na sua casa um livro surpresa. Eu vou começar por Apenas um Olhar. Este livro fala de uma família, a família Lawson, que era uma família muito tradicional, um casal com 2 filhos muito felizes, eles se amavam muito, até que um dia a mãe, Grace Lawson, ela vai revelar algumas fotos e quando ela recebe o pacote de fotos, ela encontra uma foto diferente, uma foto com pessoas que ela não conhecia, uma foto antiga de 15 anos atrás que alguém colocou no envelope de fotos dela. Ela acha muito estranho e mostra a foto pro marido dela e logo em seguida o marido dela, o Jack Lawson, ele desaparece. Quem me conhece deve imaginar que eu fiquei eletrizada com essa sinopse, eu nunca tinha lido nada do Harlan Coben. Eu fiquei muito animada para ler esse livro, só que ele foi o primeiro livro de 6 que eu já li da Tag Inéditos que eu não gostei. Eu dei 3 estrelas de 5 para esse livro e eu acho que a minha opinião é bem popular, porque lá no Scoob esse livro ele tá com 4.2 estrelas, o que é um pouco incomum lá. As pessoas elas pegam muito pesado nas avaliações. Então eu acho que a minha opinião ela é um pouco impopular, mas vamos lá. O principal fator que dificultou de eu gostar desse livro foi que eu não consegui me conectar com os personagens. Eu senti que os personagens eles são um pouco distantes emocionalmente. O autor ele tá ali narrando o que tá acontecendo, ele tá narrando que a Grace ela teve o marido dela, né? O marido dela desapareceu. Então ele tá narrando momentos de pânico, momentos de muito medo, mas eu não consegui sentir aquilo nos personagens. A personagem que eu mais consegui me sentir mais próxima foi a Charlene Swain. Além disso, eu senti essa mesma falta de proximidade com o próprio enredo da história. São peças de quebra-cabeça que você tem que ir montando ao longo do livro, o autor vai dando pra você ao longo do livro. Só que eu senti que essas peças estavam completamente distantes e elas não pareciam se encaixar pra mim. Eu achei o enredo muito estranho. Mas um terceiro ponto que eu não gostei muito nesse livro, eu achei o estilo de escrita do Harlan um pouco confuso na questão dos diálogos. Tem vários diálogos que ele não especifica quem tá falando, são diálogos longos, então teve certos momentos que eu chutei quem que era que tava falando com quem, porque ele não especificava, tipo, é a Grace que tá falando com o policial. Ele só ia jogando lá os diálogos e você fica meio sem saber. 2 pontos positivos que eu achei nesse livro é que a escrita dele, ela é fluida. Apesar de todos esses pontos negativos que eu citei, eu engatei no livro do meio pro final. Então, tipo, eu achei que a leitura ela flui bem mesmo, do meio pro final, você realmente vai virando as páginas loucamente. E a outra questão é que um dos personagens dessa trama, ele esconde um segredo. E esse segredo, ele é realmente bem chocante. Então, eu identifiquei esses 2 pontos positivos. Mas eu não risquei esse autor da minha lista, eu ainda vi vários outros títulos dele que me chamaram a atenção, então eu pretendo ler mais livros dele. E eu sempre gosto de explicar pra vocês que eu faço resenhas que não são tão positivas, mas isso não quer dizer que eu não indico o livro. Eu já falei disso lá no meu Instagram, na resenha da Menina Submersa, tá lá no IGTV se você quiser ver. Eu gosto de fazer essas resenhas para que vocês leiam o livro e vocês tirem as suas próprias conclusões. Nos restou o A Rede de Alice. Ele se tornou o meu livro favorito do ano e um dos meus favoritos da vida. Eles passam em 2 linhas temporais. A gente começa o livro conhecendo a personagem Charlie St. Clair e ela está localizada na linha temporal pós Segunda Guerra Mundial, no ano de 1947. A gente encontra a Charlie em um navio com a mãe dela. Elas estão indo resolver um pequeno problema e é aí que a gente descobre um pouco sobre a família da Charlie. Parte da família dela é francesa e durante a Segunda Guerra Mundial, alguns membros dessa família francesa ou morreram ou desapareceram, e é aí que a gente descobre que a Charlie tá querendo encontrar a prima dela que realmente desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial, que era a melhor amiga dela,
elas passaram melhores momentos da infância juntas. Então ela decide abandonar o plano do pequeno problema e encontrar uma mulher chamada Evelyn Gardner, que talvez seja a única pessoa que possa ter alguma notícia da prima dela. E é então que a Evelyn, a Charlie e o motorista da Evelyn, um cara escocês chamado Finn, eles entram então nessa procura pela prima dela, fazendo uma viagem pela França. Então os capítulos começam a se alternar entre o ano de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, e o meio da Primeira Guerra Mundial, onde a gente descobre que a Evelyn ela era uma espiã de guerra. Então esse é o clima do livro, é um clima de road trip pela França, e esse clima com essas informações muito malucas sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele é um livro muito informativo, então se você gosta desse período das grandes guerras, ele traz muitas informações e você vai indo de cidade em cidade da França. Eu acho que uma coisa que ajudou muito na minha experiência com esse livro foi que eu fui procurando as cidades que eles passavam, então eu fui vendo mais informações, fui vendo informações sobre alguns eventos históricos que o livro cita, e no final do livro a gente descobre que muitos dos eventos e das pessoas que a Kate Quinn cita no livro existiram de verdade. Por exemplo, a espiã Lily, ela realmente existiu. E ele foi um livro que eu não consegui largar. Quando eu ficava longe dele, parecia que eu tava com abstinência. Eu li ele muito rápido, infelizmente, queria ter aproveitado mais. E ele é, então, um livro com um trabalho de pesquisa muito profundo. Inclusive, ele tem esse trabalho gráfico muito foda. Até a divisão dos capítulos é tudo muito bonito. A Tag tá de parabéns por esse livro. E eu achei muito legal também que no começo do livro tem um mapinha. Então você pode ir acompanhando os lugares que eles vão citando, você pode ir acompanhando a road trip deles. Enfim, esse é um livro super amorzinho, um dos meus preferidos. E é nesse clima alto astral que a gente termina esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas opiniões aí embaixo. Vamos conversar sobre esses dois livros. E é isso, obrigada a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!